Gente, a CPI que investiga o MST começou os trabalhos nessa semana com a apresentação do plano de trabalho e a aprovação de requerimentos. Além disso, a primeira sessão da comissão foi marcada por discussões entre deputados da oposição e do governo também. Sobre os próximos passos da CPI, a gente vai conversar agora com os deputados federais Evair Vieira de Mello, do PP, que é o terceiro vice-presidente da comissão, e com o Padre João, do PT, titular também do colegiado. Deputados, uma boa tarde para os senhores. Obrigada por conversarem com a gente aqui na CNN. Faço agora a primeira pergunta para o deputado Padre João. Deputado, na sua avaliação, na reunião da última quarta-feira, os requerimentos de convite aí para ouvir os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, foram aprovados. Quem mais deveria ser ouvido na comissão, na sua avaliação? Boa tarde, Mariel. Boa tarde também, o deputado Evair de Mello. Olha, primeiro é isso, muito importante os ministros serem ouvidos, porque com certeza vão estar apresentando também os atuais desafios para a gente avançar na reforma agrária e reafirmar a importância estratégica para a economia, de avançar na reforma agrária, gerando emprego e renda e produzindo alimentos. Acho que assim como os ministros, é importante a gente avançar também com outras convocações, até mesmo dos movimentos, onde nós temos como também foram aprovados requerimentos desse nível, onde apresenta que a reforma agrária vem dando certo e, ao mesmo tempo, onde também apresenta desafio do acesso à água, assistência técnica. Acho que é importante também a gente ouvir o ministro da Justiça, ouvir a ministra dos Povos Indígenas, ouvir também a ministro dos Direitos Humanos, porque a gente sabe onde que o agronegócio quer aumentar e se expandir, e é que é de fato atacando comunidades quilombolas, destruindo territórios indígenas. Então, os povos e comunidades tradicionais, como os gerezeiros, vazanteiros, é importante, inclusive, ouvir a ministra do Meio Ambiente em relação à contaminação de águas através do agrotóxico. Então, nós vamos apresentando também outros requerimentos, inclusive de ministros, porque apresentam o quanto que temos pessoas que estão com a vida ameaçada. Não bastasse o próprio ministro do Trabalho também, onde tivemos a questão do trabalho escravo, e porque são áreas que, pela Constituição, devem ser destinadas para a reforma agrária também, e ouvir a Fazenda. A Fazenda Nacional, ela é estratégica. Por que ela é estratégica, Muriel? Porque ali são mais de 900 bilhões de dívida. Pessoas que, às vezes, grilaram terras, pegaram empréstimo, não deram conta de pagar, e que essas terras também elas devem ser arrecadadas pela Fazenda Nacional e destinadas para a reforma agrária, quem que, de fato, vai produzir alimento, emprego e renda. Deputado Evair, quero te ouvir também, quero saber se na sua avaliação quem mais precisa ser convidado também a conversar com a CPI. Olha, é incrível como que o Partido dos Trabalhadores, o PT e o governo Lula gosta de fletar com atraso e naturalmente ser o braço político desses revolucionários do MST. Nessa semana, para quem acompanhou a primeira sessão, viu claramente o governo usando o que ele acha que tem de melhor, simplesmente para ficar na defensiva e justificar os seus crimes. Quando nós apresentamos, por exemplo, a ligação das Farc colombianas com o MST, o governo se calou e também ninguém tratou disso lá nas comissões. Quando nós fizemos a referência direta de dinheiro da Venezuela, que está vindo para alimentar esse braço político aqui no Brasil, também ninguém se manifestou. Quem acompanhou na Comissão de Meio Ambiente aquela fatídica participação da ministra Marina Silva, que foi uma vergonha, e quando eu a questionei de dados concretos, ela simplesmente se vitimou, como ela sempre faz, dizendo, enfim, falando da cor da pele dela e da história dela, que não é diferente da história de muitos brasileiros. A diferença é que ela fugiu do estado dela para ser reeleito por um outro estado e nós continuamos no mesmo. Quando eu perguntei à ministra qual é a explicação de uma ONG que ela contratou por 24 milhões de reais para fazer um trabalho de extensão rural nos assentamentos da região amazônica, e essa ONG, dos 24 milhões, gastou 19 milhões com passagens
e a metade disso com passagens internacionais. E, no relatório final, a conclusão é que os assentamentos da região amazônica desmatam 8 a 10 vezes mais do que a agricultura convencional. Ela não se explicou, ela ficou se justificando. A CPI está começando o seu processo investigativo. Claro, esses requerimentos de convocações não são imediatos. Nós temos agora, o presidente tem 4 meses para chamar essas pessoas, e amanhã, segunda-feira, nós já vamos iniciar uma primeira diligência no Pontal do Paranapanema, um dos berços, né, um dos maiores centros dessa reforma agrária. Além de visitar assentamentos, nós vamos ouvir comerciantes, vamos ouvir a Polícia Civil, vamos ouvir os delegados, vamos ouvir os operadores de direito naquela região, para poder entender os bastidores desse movimento terrorista, anarquista e revolucionário no Brasil. Volto a dizer, diferente das Farc colombianas, o braço político dele aqui, naturalmente, é o PT, é o governo Lula. Portanto, é só o início dos trabalhos. O Brasil tem muito a saber e a conhecer. E nós, até na matéria agora, há poucos instantes da CNN, o mundo discutindo 5G, chip, microchip, transmissão de alta velocidade, e esse governo do Lula fretando com atraso, que é as invasões de terra. Produção de alimentos já não é problema há muito tempo para nós. Depois da Embrapa, da Ciência, da tecnologia, do bom serviço de assistência técnica e extensão rural, iniciado lá nos anos 60, é preciso ressaltar isso, consolidado nos anos 70. Hoje nós temos esse grupo de anarquistas, de terroristas, que querem trazer estabilidade no campo, porque naturalmente estão preocupados com o crescimento econômico, também a importância social, e o agronegócio, né, diferente daquela concepção retrógrada da ministra Marina Silva, tem feito contribuições importantes, inclusive para o desenvolvimento do interior do Brasil. Deputado Padre João, o senhor concorda? Olha, o Evair de Mello, ele é testemunha ocular de que o governo que mais investiu na agricultura e na agricultura familiar foi no governo Lula e Dilma. Foi o único governo que equipamentos chegaram para todos os municípios do Brasil, independente de qual partido político que era lá o prefeito. Chegou máquina, pá carregadeira, patrol, retroescavadeira, então um aparato de equipamentos para fortalecer a agricultura familiar. Foi quando a gente avançou com o PRONAF, desburocratizando o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Foi no governo Lula e Dilma que criou-se o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, que compra os produtos da agricultura e doa para as entidades que prestam serviço, seja a PAI, creche, escola, que criou também o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, foi no governo Lula e Dilma que nós avançamos com a agricultura familiar, do acesso, não só acesso à terra, mas o acesso à água. E o Evair sabe, porque o Espírito Santo, ali prevalece muitas agriculturas familiares, pequenas propriedades. A própria assistência técnica, a Anater, foi criada já no governo Dilma. Então, às vezes, quer falar uma mentira, propagar essa mentira, para ver se ela pega, né? E assim que a Dilma saiu, foi quando avançou o desmatamento, seja na Amazônia, mas desmatamento também da Mata Atlântica. Foi quando também, foi já no governo anterior, que avançou o trabalho escravo no Brasil, que avançou os conflitos agrários. Os conflitos agrários no Brasil avançou também nesse governo do Bozo, né, que avançou. E os crimes ambientais, tráficos de madeira. Então, na verdade, não procede que o Lula e Dilma e que o PT é contra, né, o desenvolvimento. Não é. Foi no próprio governo Lula que as experiências do agronegócio foi levada, inclusive, para a África. Então, a gente reconhece. Agora, dizer que o agronegócio produz alimento, isso, na verdade, é um grande equívoco. Produz commodities. Nós temos que distinguir isso. Porque a pessoa que nos assiste, às vezes, entende que a gente quer avançar com a reforma agrária e que aquela área desapropriada também fica em prejuízo. O governo paga toda a área desapropriada, que não cumpre a sua função social, ela é desapropriada e essa área, o governo paga, a pessoa não fica no prejuízo. Então, às vezes, passa uma mentira para as pessoas enganando. E você sabe que o alimento que chega na mesa, de fato, do brasileiro, o Evair também sabe disso, porque ele tem uma base que é da agricultura familiar.
e sabe que quem, de fato, o alimento que chega na mesa, esse sim, é da agricultura familiar, é do extrativista, é dos assentados de reforma agrária, e o MST é um movimento social reconhecido pela justiça. O MST já teve tantas outras investigações, é um movimento social, como qualquer outro movimento social. Os próprios ruralistas se organizaram através de uma frente, né, da agricultura e pecuária. Então, a organização ela é livre, a organização, inclusive do movimento social. Deputado Evair, quero te ouvir agora com relação às falas do Padre João. Primeiro, o Padre João, que conhece a história por um outro caminho, naturalmente, né, que as pessoas evoluem, né, e eu segui outra trajetória, nós talvez tenhamos até a mesma formação. Comecei lá nas nossas comunidades, inclusive a minha comunidade de origem hoje está realizando a 54ª Festa da Fruta. Fruto daqueles grupos 4S da extensão rural, que era para trazer oportunidade para o campo brasileiro, comunidade de Santa Luzia, município de Conceição do Castelo, aqui no Espírito Santo. E o PT, o MST, né, inteligentemente, ele se apropriou de alguns termos que têm uma aceitação popular, como a agricultura familiar, para justificar os seus crimes. A agricultura familiar no Brasil não tem nada a ver com o MST. Produção de alimento no Brasil não tem nada a ver com o MST. O MST se apropriou do termo reforma agrária, agricultura familiar, para justificar os seus crimes. Os programas, e aí sim, na abertura da nossa economia, lá no governo Fernando Henrique, quando começou a se estruturar programas para as pequenas e médias propriedades, é um programa de investimento continuado ao longo dos anos. Isso é muito importante ressaltar, porque o que nós queremos é a libertação, é a liberdade, é a autonomia. O governo Bolsonaro, que na verdade o PT está engasgado até hoje, porque realmente é o governo que entregou a menor taxa de desemprego, entregou a menor inflação, o crescimento econômico, mesmo saindo de uma pandemia, é o governo que começou a titularização de 400 mil títulos de terra, porque o PT nunca priorizou entregar esses títulos de terra, porque eles querem aquela política do cabresto, da dependência, não querem autonomia. E a titularização de terra é uma etapa importante da questão de assentamento. Por isso que no governo Jair Bolsonaro, ministra Tereza Cristina e Geraldo Mello, a prioridade foi dar autonomia e liberdade para que pudéssemos incluir essas pessoas no mercado da livre produção, no mercado do livre crédito. E não foi só a titularidade. Veio, junto com a titularidade, reforma de casas, reformas das instalações. E o maior problema que nós enfrentamos depois da não titularidade foi a falta de saneamento básico nos assentamentos. O PT simplesmente jogou essas pessoas nos assentamentos, debaixo de uma lona, trabalho análogo aos escravos, a organização deles é exatamente como as milícias se organizam, as crianças submetidas a trabalhos deploráveis, as condições que as crianças ficam nos assentamentos é deploráveis. Olha, o assentado é obrigado a ficar debaixo de uma lona. Isso é pior do que a escravidão. E, naturalmente, sem esgoto. Então, pegaram mais de 1 milhão de famílias, julgaram nesses pedaços de terra, fizeram deles manobras políticas e não deram o mínimo de saneamento básico. Portanto, o PT, que pegou esse pessoal como massa de manobra, mas é assim mesmo. E eles se apropriam da agricultura familiar, da produção de alimentos, alimentação orgânica. É como as milícias fazem, o tráfico faz, às vezes, os bairros que eles dominam, faz aqueles almoços comunitários, dão presente no Natal, dão presente na Páscoa, para tentar justificar os crimes que se cometem. O PT é isso. Pega a agricultura familiar, pega a reforma agrária e tenta fazer esse discurso para justificar os crimes e a destruição da economia brasileira. Cuidar da produção de alimento também é cuidar da economia. Quem não cuida da economia, não cuida das pessoas e não cuida da alimentação. E o PT não cuida de economia, só sabe gastar cada dia mais e aí está dificultando cada dia mais a vida do brasileiro. Bom, a gente chegou ao fim agora do painel aqui da CNN. Agradeço aos dois deputados pela participação aqui, ao deputado Padre João e também o deputado federal Evair Vieira de Mello. Obrigado aos dois. Um bom domingo para os senhores e um bom começo de trabalho já a partir de amanhã. Obrigada.